chegou um momento que a NASA decidiu criar o plano Follow the Water. Isso mesmo, ou seja, seguir a água. Por isso que veio os rovers todos, né? O Spirit, Opportunity, Curiosity, Perseverance, todos eles vieram nesta linha aí nova de pesquisa que era seguir a água. Muito bem. Então a gente já sabia, foi descoberto e tudo mais, que o planeta vermelho já teve água líquida, que teve uma atmosfera mais espessa no passado. Tudo isso a gente tinha já em mente. Muito bem, se teve água líquida no passado, quer dizer que será que Marte teve vida? Será que a vida existiu em Marte? Será que Marte era habitável? Será que Marte teve as condições para a vida se desenvolver no passado? E aí faltava uma pecinha muito fundamental para tudo isso. Faltava uma peça que é o chamado ciclo do carbono. Ciclo do carbono, para quem não sabe, é talvez o ciclo, um dos mais importantes que a gente tem no planeta Terra. Aliás, a vida aqui na Terra só existe desse jeito graças ao ciclo do carbono. Será que Marte teve esse ciclo do carbono? Como que a gente descobriria isso? Para descobrir isso, tem que comprovar que Marte teve um tipo de rocha específica, que são rochas carbonáticas. Até então a gente não tinha uma comprovação, uma evidência ali 100%, bateu o martelo, lembra do 5 sigma? Isso mesmo, a gente não tinha isso. Mas tudo mudou agora com ele, com o rover Curiosity da NASA. Então a grande questão é essa. Todos os modelos climáticos que eram feitos de Marte, estudando o planeta Marte, né, mostram que Marte precisava ter tido uma atmosfera rica em CO2 para manter a água líquida na sua superfície. Por quê? Porque Marte tem uma pressão atmosférica muito baixa, uma temperatura muito baixa. Desse jeito, a água não fica estável no estado líquido na superfície. Para que ela tivesse ficado, e como que a gente sabe que ela ficou? Porque teve rios, a gente já sabe de rios que correram em Marte, precisava ter uma atmosfera espessa em CO2. Essa que é a grande questão. Esse CO2 ele deveria ter interagido com as rochas basálticas do planeta, criadas pelos vulcões, e formado minerais, os famosos carbonatos que a gente chama. Beleza? É isso. O problema é que rovers, satélite e tudo mais, ninguém conseguia encontrar uma quantidade significativa desses carbonatos na superfície. Era como se o carbono em Marte tivesse simplesmente desaparecido. Então, uma coisa estava contradizendo a outra. Enquanto a gente via a água no estado líquido, e para ter água precisava ter o CO2, mas para ter o CO2 precisava ter o ciclo do carbono. Mas cadê os carbonatos? Aonde que foi parar tudo isso? Muito bem, o rover Curiosity está lá em Marte e ajudou a responder tudo isso. O Curiosity, para quem não sabe, ele fura o solo marciano e ele pega aquele pó. Eu já falei aqui para vocês 1000 vezes disso, né? Ele pega o pozinho, ele é como se fura a parede. Em vez de você pegar o que está dentro da parede, você pega aquele pozinho que cai. Então, em 2023, o Curiosity perfurou um local chamado Ubajara, que fica na cratera Gale, que é a cratera que ele tá estudando. E analisando essas rochas, os pesquisadores descobriram que eles iam procurando há décadas. Siderita, que é o mineral carbonático do ferro. Mas não foi só aí não. Em outros 3 locais de perfuração também revelaram a presença de siderita dentro das camadas e não era pouca coisa. As amostras continham entre 5% e 10% de siderita, o que é muita coisa para esse tipo de rocha, para esse tipo, né, de mineral, e você encontrar ele numa rocha. Então o rover Curiosity conseguiu fazer isso. E o mais incrível é que essa descoberta pode ter resolvido, então, o grande mistério do carbono desaparecido, porque a siderita ela estava escondida nas camadas de sulfato, que são abundantes em Marte. Se outras áreas ricas em sulfatos também contiverem carbonatos, isso explicaria aonde foi parar todo o CO2. E isso explicaria também o quê? Explicaria o ciclo do carbono em Marte. Olha só que legal. Então, para quem não tem ideia do que é o ciclo do carbono, é o seguinte: na Terra, o carbono circula constantemente entre a atmosfera, os oceanos, o solo e nós, seres vivos. Vulcões liberam CO2, plantas absorvem CO2 durante a fotossíntese, animais respiram CO2 e liberam CO2, rochas absorvem CO2 e eventualmente devolvem à atmosfera, ou seja, esse é um ciclo dinâmico, equilibrado e que tem se mantido assim por bilhões de anos. Equilibrado, né? A gente tem aí alguns probleminhas com o CO2 que a gente sabe. Em Marte, as coisas eram um pouco diferentes. As rochas na superfície absorviam muito mais carbono do que liberavam. Então, o CO2 descia, mas nunca mais voltava a subir.
as análises mostravam que as rochas também continham diferentes quantidades de oxi-hidróxidos de ferro, por exemplo, que se formaram quando a siderita se dissolve na água ácida. A água ácida a gente já sabe que Marte teve, o Opportunity tinha mostrado isso pra gente. Então tá tudo aí, tá tudo se encaixando. Tudo se encaixando. Isso significa então que parte do carbono teria retornado à atmosfera e aí deu início a esse ciclo. E o que aconteceu com Marte? O que aconteceu com Marte é que em algum momento teve um desequilíbrio, onde muito mais carbono acabou sendo sequestrado nas rochas do que o liberado para a atmosfera. E esse desequilíbrio, quando você não levava o carbono para a atmosfera foi diminuindo a sua densidade, a atmosfera foi ficando rarefeita, a água foi desaparecendo, e aí Marte passou por todo este problemão que tem hoje. Aliás, Marte passou por alguma coisa na sua história que a gente tem que entender. E isso aqui pode ajudar a gente a entender um pouco disso. Muito bem. E aí vem então a grande questão de tudo isso, né? Qual que é a importância de ter descoberto o ciclo do carbono? A primeira grande coisa é o seguinte: o pesquisador, aliás, falou, né? Tá lá no texto dele, falou o seguinte: Marte foi habitável no passado, tá? A presença siderita mostra que Marte realmente tinha uma atmosfera rica em CO2 e tinha água líquida na superfície. Se ele tinha CO2, se ele tinha água líquida na superfície, isto garante que o planeta era habitável e que todos os modelos feitos até agora sobre a habitabilidade de Marte estavam corretíssimos. Olha só que legal isso, tá? Mas também mostra que Marte em algum momento deixou de ser habitável. E aí que é o que luta, a luta dos cientistas hoje é isso, é para tentar entender o que aconteceu com o planeta Marte, que ele deixou de ser habitável em algum momento. Então, essa é a grande questão aí. E missões futuras, obviamente, vão poder, né, analisar outras áreas. E aí o que você faz? Você já sabe que essa siderita ela está no meio do sulfato. Então, lá da atmosfera, lá do espaço, com os satélites, você detecta onde está o sulfato. Onde tem sulfato, provavelmente tem siderita. Então você pousa um rover ali onde tem sulfato, que ele provavelmente vai encostar na siderita, e aí você vai estudar, e com isso o pessoal vai ter uma ideia muito mais interessante. Então tá aí o rover Curiosity fazendo uma grande descoberta. Descobriu basicamente o quê? Descobriu siderita no meio dos sulfatos. Isso prova pra gente que Marte teve muito CO2 na atmosfera. Se teve muito CO2 na atmosfera e teve água líquida, ele teve o que a gente chama do ciclo do carbono. Se ele teve o ciclo do carbono, Marte foi habitável. Essa é a grande conclusão. E agora, a outra grande conclusão que a gente quer um dia chegar, que é a mesma do K2-18bzinho, é: ser habitável é uma coisa, ter vida é outra. Será que Marte teve vida? Aí é o companheiro do Curiosity que vai tentar provar isso, que é o nosso querido Perseverance. Então as coisas todas se encaixando aí na história marciana. E aí, será que Marte teve vida ou não? Será que Marte é o nosso próximo destino? Fica aí a dica para quem for no teatro na próxima vez. Vou falar de tudo isso aqui, porque isso aqui é muito importante, né? Nós descobrimos. A história de Marte é muito legal para quem acompanha, que é o seguinte: as coisas vão sendo descobertas à medida que o tempo vai passando, obviamente, porque a tecnologia vai aumentando. Então, primeiro, você descobriu que Marte teve leitos de rio seco. Que bom. Será que Marte teve água corrente? Aí criou-se o Follow the Water. Pousou lá o Spirit Opportunity. Eles mostraram que sim, Marte teve água que corria, Marte teve rios na sua superfície, por causa das rochas redondinhas, arredondadas no leito do rio. Mas a água que o Opportunity e o Spirit encontraram não era uma água boa, era uma água ácida. Olha que interessante. Bem, precisamos encontrar a tal da água boa para a vida. Então mandaram o Curiosity lá para isso. O Curiosity está lá desde 2012 tentando encontrar essas evidências. Se Marte teve a possibilidade da vida existir. Se Marte teve tudo necessário para a vida existir. E agora, ele vem provando a cada vez. Com 3 meses de estudo de Marte, o Curiosity já tinha descoberto que tinha água boa, que não era aquela água ácida. Depois descobriu os veios, depois foi descobrindo que o fundo da cratera Gale podia ser um lago, depois descobriu, e aí ele vai indo. A cada tempo que passa, ele descobre mais uma pecinha. Entender o planeta Marte, principalmente a questão de ter vida ou não, de ter tido vida ou não, é um grande quebra-cabeça, e você vai encaixando essas pecinhas aí, e o Curiosity aí
nos mostrando mais uma grande evidência, aliás, pela primeira vez na história, a gente provando que Marte teve sim o famoso, o tão esperado, tão aguardado, tão simulado ciclo do carbono. E sim, Marte foi habitável no passado. Segue e compartilha.